Olá, é uma satisfação imensa receber aqui conosco a nossa queridíssima candidata distrital, Jussara Faviero. Seja bem-vinda, Jussara. Que também temos a honra de estar aqui compartilhando dessa bate-papo, nossa queridíssima Fabiana Lacerda, que é a nossa candidata de chapa à primeira suplência. E nesse bate-papo que nós temos aqui desenvolvido para tratar das nossas ideias de campanha, das nossas pautas, onde é que elas convergem, onde é que nós podemos fazer complementariedades, Jussara. Aí eu vou deixar que a Fabiana aqui, nossa queridíssima, lhe faça algumas perguntas, claro. Ok? Fabiana, por favor. Olá, bem, Jussara? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, senador? Ótimo. Vamos lá, Jussara. Quais são suas principais causas? Bem, eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? O que me moveu. Em princípio, eu atuei no CONSEG durante 7 anos, Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança, e como atuante no CONSEG, primeiro como diretora, depois como presidente, eu acabei sendo conhecida como uma mulher resolvedora de problemas. Porque eu ia atrás dos problemas, sempre fui, e vamos resolver, coisas pequenas às vezes, mas que causam um impacto muito negativo, né, na população. E assim começou a minha trajetória, né, como diretora e depois presidente do CONSEG. E aí, no final, você pensa, não, eu acho que eu posso fazer alguma coisa um pouquinho melhor, um pouquinho com mais profundidade. Aí veio a ideia da candidatura a deputada distrital. As minhas metas, assim, meio que por acaso, ano passado eu vislumbrei uma necessidade extraordinária dos entregadores de delivery. Eles são uma categoria de trabalhadores que eles não têm absolutamente nenhuma proteção, eles não têm nada. Eles não têm um local para descanso, um local onde carregar celular, um banheiro onde esquentar a sua marmita. Eles são completamente abandonados. E quando eu vislumbrei essa situação, eu falei, meu Deus, tem que fazer alguma coisa, né? E aí eu descobri que existia uma lei dos pontos de apoio que o nosso governador havia sancionado em 2020. E eu fui atrás dela, falei, mas por que não é implantada essa lei? Porque é um absurdo isso. Eles ficam na rua, se estiver chovendo, eles ficam na chuva, porque não tem onde ficar. Sem direitos trabalhistas? Sem direito nenhum, sem seguro, sem nada. Então foi uma causa que eu abracei no ano passado, e no próprio ano passado eu iniciei um processo para implantar um ponto de apoio. Esse processo até hoje está parado na administração regional, acredito que depois da eleição ele saia de lá finalmente. Mas enfim, e aí você vai, à medida que você vai conhecendo, que é o meu caso, que eu conheço muito a minha comunidade, lido muito com prefeitos, síndicos, né, pessoas líderes, né, da comunidade, você vai conhecendo também uma outra categoria que são os porteiros, que são os trabalhadores em condomínio, são outros abandonados um pouco também. Eles têm algumas coisas, mas falta muita coisa para eles ainda. E aí acabou que o pessoal até do sindicato deles, pô, Jussara, luta pela gente, faz assim, né, vamos lutar pelo plano de saúde para eles, o adicional de periculosidade que eles não têm, coisas que são necessárias, né, para eles. E eu agarrei também essa luta, porque eu acho que ela é muito válida, sabe? São pessoas que eu conheço muito, eu digo os porteiros, eles têm uma importância fundamental na vida da gente. Eu digo que eles cuidam dos nossos filhos, dos netos, cuidam da gente, cuidam do nosso patrimônio, né? Estão ali direto, cuidando da gente. A gente às vezes não dá muita importância a eles, né? Mas eles fazem um trabalho espetacular. E depois, assim, para finalizar, tudo isso que se fala, você chega naquela burocracia maluca que é o poder público de um modo geral, né? A gente sabe que tem o rito, mas eu defendo muito que a administração regional, por exemplo, ela tenha mais condições de atender pequenas demandas, porque isso causa um impacto muito ruim, como eu falei, demora muito, coisas simples para resolver. Então, nós temos que desburocratizar urgentemente. Eu acho que é uma coisa que se fala sempre, né, há muito tempo, e vai se continuar falando, eu acho que por muito tempo ainda, porque realmente é tudo muito amarrado, né? Sem necessidade, às vezes. Na maioria das vezes, sem nenhuma necessidade, mas é. E é uma pauta super importante, né, senador?
Porque se não fossem os entregadores, como que seríamos nós nessa Na pandemia? pandemia, né? Foram eles exatamente. os responsáveis Foram a heróis. levar ali Heróis Você porque sabe, heróis. arriscaram a própria saúde trabalhando. para estarem Você ali sabe, quando eu levando- fiquei sabendo ano passado dos problemas deles, né? Quer dizer, não é problemas, porque eles não têm nada, então eles são abandonados, realmente. E eu pensei nisso, eu falei, gente, essas pessoas na pandemia, quer dizer, eles deram ali a cara a tapa enquanto a gente estava lá protegidinha, né, na nossa Protegido. casa. Então, assim, eles precisam realmente de alguém que olhe por eles. Eles meio que me adotaram por conta desse processo todo que eu iniciei ainda no ano passado, quando eu sequer imaginava estar aqui como candidata. Então, eu acho que eu vou seguir em frente e, se Deus quiser, eu vou continuar. Vou conseguir muita coisa boa, quero a sua ajuda também. Com certeza terá. Eu estava andando outro dia ali na comercial do Noroeste e aí de repente para um rapaz, um motoboy, fazendo entregas. E eu resolvi conversar com ele. E ele falou exatamente isso que você acaba de me dizer. Falta de apoio, falta de proteção, inclusive proteção legal, os riscos que eles correm no trânsito, tem que trabalhar quase que de uma forma muito célere, e isso pode colocar a segurança pessoal deles em risco no trânsito, as dificuldades que eles enfrentam com os motoristas que não compreendem o trabalho deles, né? Então você acaba de dizer a importância do trabalho dessas pessoas invisíveis que tiveram um papel fundamental para a gente superar ou atravessar essa crise da pandemia. Eles são muito marginalizados, sabe, senador? Sim. E isso é um pecado, porque eles são pessoas maravilhosas. Eu convivo com eles desde o ano passado, ontem mesmo encontrei com um grupo, aí eles são educados, eles não são o que as pessoas falam que são. São trabalhadores. São trabalhadores, têm família, têm filhos, sabe? E eles precisam. Você falou do acidente. Quando eles sofrem um acidente, é um caos, porque eles não têm proteção nenhuma. Então, eles fazem vaquinha entre eles, você precisa ver. Quando sofrem acidente, eles se juntam e eles próprios, sabe, fazem uma vaquinha para ajudar o colega aqui. Porque eles não têm INSS, não tem nada. Esse problema não é apenas aqui no Distrito Federal. Verdade. Né? Reconheçamos, isso é um problema nacional. E como é uma questão nacional, ela tem que ser resolvida também por uma legislação nacional. Verdade. Então tem que regulamentar essa profissão de tal verdade. maneira que garanta a eles um seguro previdência, um atendimento nas hipóteses de acidentes que são frequentes, e geralmente são acidentes graves. Acidentes graves. Eu conheci um sem um pedaço do dedo, o outro sem a perna. E aí, quando acontece isso, eles não podem trabalhar. Né? Eles ficam totalmente à mercê. Garantir a dignidade de A fato, dignidade, E de pela fato, natureza do exatamente. acidente, geralmente eles ficam longos períodos na reabilitação, meses na reabilitação sem trabalhar e a família tendo necessidades. Então realmente é uma classe que nós precisamos assim, olhar. Nós precisamos olhar com muito cuidado. E você falou de a lei nacional até, né? Mas eu acho que a gente pode muito bem começar alguma coisinha aqui pelo DF, por que não? Por que não? Né? Vamos começar, Com sim. certeza. Né? Eu acho que a gente... parte, né? Claro, vamos tentar ajudá-los, porque eles são trabalhadores, eles trabalham 12 horas, às vezes até mais, porque eles não têm, né, um vínculo empregatício praticamente com ninguém. Né? Então, eu tenho muito carinho por essa categoria, muito carinho mesmo. Parabéns pela sua sensibilidade de perceber essas pessoas que são invisíveis, mas que precisam de atenção do Estado. Com certeza. De pessoas, Obrigada. você parece que na sua primeira vez na política, né? Sim, a então, primeira. a gente precisa de renovação na política e trazendo essas ideias novas sobre como é que nós vamos enfrentar os problemas da nossa sociedade para que ela se torne mais justa, mais humana, mais próspera. É verdade. Quando eu falo isso, eu falo, gente, eu estou começando agora. Isso, não, você já está na política há 7 anos, você consegue, fazendo política a todo instante, né? Mas é aquela política diferente, aquela coisa gostosa com os órgãos públicos. Eu acho que os órgãos com quem eu convivi facilitaram o meu trabalho demais, porque acabou que você faz amizade e com jeitinho você chega ali e acaba resolve um problema aqui, outro acolá, e aí vem a história, né? Ela resolve todos os problemas. Não são todos, é lógico que não. Mas é bom que a maioria eu consegui fazer muita coisa boa, principalmente pela minha região, ali onde a gente mais atua, e quero fazer pelo DF também, por que não? Né? Por outras regiões. Que bom. E diante de tudo que você almeja fazer como deputada, o que a senhora acredita ser o seu diferencial? Eu acho que é isso, é eu correr atrás, sabe? Eu nunca fiquei sentada esperando.
Por exemplo, eu sempre me recusei a entrar em ouvidoria. Eu falei, eu não vou entrar em ouvidoria, eu vou atrás. Então, porque em ouvidoria a gente sabe que a fila é extensa, né? Então, eu sempre fui atrás dos órgãos. Precisou de às vezes coisas simples. Um quebra-mola, uma coisa, eu vou lá na Nova Cap, vou lá conversar, vamos ver, gente, me ajuda aqui, me ajuda ali. Então, eu sempre fui essa pessoa que foi atrás. Eu não fiquei parada esperando. E eu não sou de desistir também, eu não gosto de desistir de nada. Eu estou sempre ali, enquanto eles não me atendem, eu não dou sossego. Seja você a mudança Obrigada. que você quer mudar. Tomara, É tem verdade. muita coisa. Mas são coisas, como eu digo, são coisas até pequenas, mas são importantes, têm uma importância fantástica. Né? Porque imagina você, quando você tem uma árvore que está quase caindo em cima de você, um galho, você fica furioso, né? E é uma coisa que não é difícil. Se você tiver, por exemplo, na administração, condições de atender e não esperar pela Nova Cap, né? Porque a Nova Cap é um órgão fantástico, eu adoro a Nova Cap. Mas é cheio de demanda que não acaba mais. Então, são coisas assim que a gente... Vamos tentar ver uma forma de ajudar e a resolver, né? Vai dar certo, sim. Vai. E o senador, de que maneira pode ajudar Verdade, nas pautas da nossa candidata? Particularmente, eu fico feliz de ver mulheres na política. Por quê? Vocês têm um instinto que nós homens não temos ele muito refinado. Então, vocês são sensíveis, vocês percebem, vocês são cuidadoras. E nós precisamos de pessoas na política que cuidem de outras pessoas. Que política é para cuidar dos outros, não é para cuidar de si, não, como a gente está vindo por aí. É verdade. Então, essa renovação com essas ideias novas, Jussara, são importantíssimas. E eu, da minha parte, porque, embora pareça que lá no Senado é muito distante da nossa realidade aqui, não. Porque o que a gente faz lá reverbera aqui. Sobretudo nessas questões sociais, nos serviços públicos, na eficiência. Então, não é só dar suporte político a um governo distrital. É mais do que isso, é participar, é conhecer da realidade. Eu sempre digo o seguinte, se você quer mudar uma realidade, você tem que primeiro conhecê-la. Então a gente tem que andar pela nossa cidade, conversar com as pessoas, saber quais são as demandas, para depois saber canalizar os recursos para suprir essas demandas. Exatamente, você achar a solução ali você acha a solução com as pessoas, é com elas próprias que te dão a solução. Então o senador nesse momento, nesse ponto aqui, ele vai cuidar não só das altas questões da política nacional e internacional, mas também ele vai ter aquele olhar para, nas suas atribuições, para a gestão de recursos, de canalizar recursos federais para suprir as necessidades locais, conhecer essas realidades, essas pequenas realidades que você está dizendo aqui, que às vezes passam despercebidas. Pequenas vírgulas, que na verdade quando nós as examinamos por dentro, nós percebemos que elas são gigantescas. Eu até te pergunto, você tem ideia de quantas pessoas trabalham hoje com delivery? Mais de 20, 30 mil. 20, 30 mil. O impacto econômico e social que esse trabalho tem... É muito grande. E não tem uma regulamentação legal? Não tem uma regulamentação. Vamos cuidar disso lá no parlamento, uma iniciativa legislativa do Senado. Vamos chegar lá para conseguir Gostaria mudar, de subscrever uma proposta, um projeto de lei sobre isso, mas sobretudo que você participe conosco, dando a sua experiência, as suas propostas, para que a gente possa fazer uma legislação bacana para atender os nossos heróis entregadores. Então é isso, obrigada, viu, deputada, pelo seu trabalho, parabéns. Parabéns, senador, por se juntar aí à nossa deputada e para fazer a diferença na sociedade, porque política é servir. Muito obrigada a todos. Bom, eu quero pedir, principalmente aquelas pessoas que me conhecem, a minha comunidade, esse voto de confiança, porque é um voto de confiança em todo o trabalho que eu já exerci. Então, vote 55283, Jussara Favieiro. Obrigada.